Corinthians não foi, né? Cala tua boca, você quer falar Venha, passa aqui, volta aqui. Você quer falar do Corinthians, cara? Você montou blog? Você montou blog? Você montou o quê, seu cavalo? Calma, Ronaldão, calma. Quer falar do Corinthians da hora? Garbi, você... Galera, sábado tem Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Mundial. Bora acompanhar aqui o que o pessoal tá falando, projetando essa partida no próximo sábado, às 13 horas. Você, torcedor do Verdão, já deixa aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, tá confiante, acreditando que o Verdão vai vencer, avançar para as quartas de final. Já deixa o seu palpite aqui abaixo nos comentários, se inscreva também, ativa o sino das notificações, deixar os créditos aqui abaixo, jogo aberto, link do canal oficial na descrição. Mas agora, bora pro vídeo. Vocês analisem com responsabilidade, por favor, não é? Temos aí esse embate brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. Além disso, o Fluminense ontem definiu seu caminho diante da Inter de Milão e o Flamengo tem apenas o Bayern de Munique. Aí eu pergunto, até agora, qual foi o melhor brasileiro? Quem se exibiu melhor na Copa do Mundo de Clubes? Corinthians não foi, né? Cala tua boca, você quer falar do Venha, Corinthians? passa aqui, volta aqui. Você quer falar do Corinthians, cara? Você montou blog? Você montou blog? Você montou o quê, seu cavalo? Calma, Ronaldão, calma. Quer falar do Corinthians da hora? Garbi, você começa. Na minha opinião, o melhor brasileiro foi o Flamengo, Rê, em relação a desempenho e em relação também a resultado, né? O Flamengo fez e deu azar de cair na chave mais difícil, inclusive. Mas me surpreendeu positivamente. O jogo contra o Chelsea, por exemplo, começou não tão bem, depois, segundo tempo, amassou o Chelsea. E muita gente fala, mas o Chelsea não é um time tão forte. Cara, é Premier League, é um dos grandes lá da Premier League. Espetacular a vitória. O Botafogo também foi muito bem, contra o PSG, principalmente. Depois, contra o Atlético, claro que não precisava correr atrás do resultado, só que eu esperava um pouquinho mais em relação ao resultado, mas fez uma grande campanha. O Palmeiras, eu falei, muita gente não entendeu, me decepcionou em relação ao desempenho, mesmo passando em primeiro em desempenho. Eu esperava mais o Palmeiras jogando bola, o Palmeiras, quem sabe, jogando melhor contra o Inter Miami, contra o próprio Porto, fez uma grande partida, mas não conseguiu o gol, coisa que a Al-Ahly e também o próprio Inter Miami conseguiram. Então eu esperava mais o Palmeiras. O Flu, eu não esperava muito e foi bem também, foi ok a campanha do Flu. Só que o Flamengo foi o melhor time. Agora, infelizmente, pegou o Bayern, que aí pode complicar um pouco mais. Mas se estivesse na chave ali de cima, eu imagino o Flamengo até chegando numa final. Então, pro Sgarbi Flamengo, você eu imagino que também vai na mesma linha, hein, Cicinho? Não, eu não vou nessa linha. Não, mas você tá defendendo tanto o Flamengo. Porque o Flamengo não é surpresa. Eu falei do início. Agora, você pegar o Botafogo Malandrinho. na fase de grupo, o grupo da morte, então o Botafogo ter classificado, pra nós é uma grande surpresa. Mas assim, o Flamengo, a gente sabe da qualidade, os jogadores que tem, e o Botafogo estava nesse grupo aí onde nós considerávamos da morte. Então, eu acredito que o Botafogo me surpreendeu. É futebol, Cicinho. Quem jogou melhor, não é resultado. Tudo bem, eu tô falando do Botafogo, uma opinião é minha. E você, Edu, você vai de Palmeiras? Lógico. Por quê? Justificativa. Justificativa. O Palmeiras, 5 pontos, velho. O Palmeiras jogou bem contra o Porto. Não fez os gols. Só que o Porto mostrou a fragilidade dele. Então, não, uma lista na zebra. O cara tá lá e o time é ruim. A lista na zebra. Foi O Palmeiras tem 2 vitórias em mundiais. As duas contra o Al-Ahly, um em 2021 e agora. O Al-Ahly fizemos 2-0. Nunca ganhou de ninguém. Entendeu? Claro, contra o Inter Miami não jogou bem, concordo. Jogou nada. Tudo bem, doutor, mas na minha opinião o Palmeiras... Mas ainda conseguiu empatar num jogo que parecia tava até perdendo perdido. 2-0, foi lá e buscou o empate. Empatou com o Master do Miami, né? O Palmeiras. Agora, só uma coisa, já pensou se o Miami ganha do Paris Saint-Germain, a gente vai falar o quê? Não, aí eu vou vir com o cabelo na segunda-feira. Porque ainda tem... Mas ainda tem Messi, o Suárez já deu as caras. É que, né, teria que ser uma partida histórica. Capelanes, e você? Indiscutível o Botafogo. Indiscutível o Botafogo. Pelo jogo contra o Paris Saint-Germain? Contra o Paris Saint-Germain, porque assim, se a gente for analisar... Peraí, Edu, a gente vai analisar só o resultado ou a gente vai analisar desempenho? Então. Você tá ressaltando o empate contra o Inter Miami e tá desvalorizando aqui a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Eu falei do Olha resultado. só, o clubismo aqui também. Resultado. Eu vou chamar a polícia do clubismo, vai ser preso aqui. Mas o negócio é o seguinte, gente, o Botafogo, ninguém colocava o Botafogo na próxima fase. Nem os botafoguenses. Fale por você. Não, você também não. Nem os botafoguenses colocavam. Ele tá jantando vocês, são milagre, hein, o Capelanes? Paris Saint-Germain, Botafogo vence. E convence. Porque não jogou. Cara, estratégia. O conceito de estratégia é diferente, Edu. O próprio Luiz Henrique falou. A estratégia foi essa. E deu certo. Exato. Contra o Atlético de Madrid, perdeu. Mas foi de igual para igual. Bem.
Foi de igual para igual. Você viu o jogo? Eu vi, foi de igual assisti. pra igual, Edu. Perdeu oportunidades que poderia ter empatado o jogo eventualmente. Perdeu. Mas avançou. Mas o Edu, ele quer defender ainda o Palmeiras. Ele quer defender o Palmeiras, né? Ao invés de reconhecer que o Palmeiras foi de todos os brasileiros o pior da fase de grupos, você não tá reconhecendo. É tão difícil falar que o Palmeiras dos brasileiros foi o pior da fase de grupos? Em termos técnicos e de pontuação também. Pior que o Fluminense? É só você ver a pontuação e o desempenho. Pelo amor de Deus. Qual grande jogo o Palmeiras fez na fase de grupos, pessoal? Contra o Porto? Jogou muito, né? O Al-Ahly horroroso, meteu 4 gols. Mas o Fluminense também não. 4-3, rapaz. Pelo amor de Deus. Agora, os únicos que se classificaram em primeiro, Flamengo e Palmeiras. Fluminense e Botafogo com méritos, mas ficaram em segundo. E o Botafogo, na minha opinião, seria eliminado. Quando eu olhava lá, eu falava, gente, vai passar o Atlético de Madrid com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele fez aquele jogo, independentemente se jogou bem ou não, a 1-0 no Paris Saint-Germain, que estava um tempão sem perder para ninguém, eu acho que foi incrível. Eu terminei o jogo, fiquei estarrecida, não esperava, me surpreendeu completamente, ponto pro Botafogo. Não, e outra, o Botafogo, ele venceu o Paris Saint-Germain e convenceu, foi uma grande partida. Venceu mesmo. Neutralizou as jogadas, o próprio treinador do Paris Saint-Germain falou isso. Quando então, acabou o jogo, indiscutível falar da grande surpresa e do grande futebol. Mas pro Edu não, viu? O Luiz Henrique falou que foi um baita jogo, mas pro Edu foi horroroso. O Botafogo não merecia estar nas oitavas de final. O resultado foi importantíssimo, Botafogo. O resultado foi magnífico. Agora, a performance... Jogou para se defender e por uma bola. Mas Edu jogou para se defender, mas e como se defendeu, hein? Méritos, muitos méritos. Então, você sabe, você é um defensor. Agora, Marco Aurélio Cunha, para você, qual foi o time brasileiro mais top nessa fase de grupos? Renato, eu tô preocupado que eu vou concordar com o Capelão. Ai, aleluia! 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 Finalmente! Até que enfim! Se eu estou bem. Antes de falar, pode pensar 2 vezes. Não, eu concordo. Olha o exame pro doutor, velho. Olha só, o Botafogo ficou em segundo do grupo da morte com 5 pontos. O Palmeiras ficou em primeiro com 4 pontos. 5 pontos? 5 pontos. Então vamos lá. É isso. 5 pontos. Desculpa, eu errei. Botafogo 6 e o Palmeiras 5. Um a mais que o Palmeiras. No grupo da morte, um grupo muito mais difícil. Fez o jogo contra o campeão da Champions League e venceu. Então, para toda a surpresa nossa e pelo desempenho, o Botafogo foi o grande nome dos brasileiros nessa fase de grupos. Aí empolga um pouco, tal, pode ser até que não renda para frente. Mas eu acho que o Botafogo foi o melhor clube do Brasil nessa fase. O Flamengo é fora de série pelo elenco e o Botafogo pelo conjunto, pelo seu treinador, para mim foi o melhor. E, obviamente, o Palmeiras está aquém do Botafogo, o Flamengo está um pouco aquém. E eu acho que é isso. O Fluminense está no nível que o Fluminense era esperado. Ainda dá para esperar mais do Fluminense? Pelo jogo de ontem, não muito. Mas vamos torcer. Ronaldão, para você, qual foi o brasileiro que chegou melhor até agora, que deixou um cartão de visitas mais positivo? Então, agora eu vou deixar vocês pensarem no seguinte. Olha o que eu vou falar aqui, hein? Olha o que eu vou falar aqui. Você prestou bem atenção em todo mundo, Eu lembro né? muito bem que quando saiu o chaveamento, essa coisa toda, todo mundo falou, fulano, ciclano, piriri, pororó, pororó, mas ninguém falou do tricolor das Laranjeiras. Sabe por que eu vou falar agora? Por que eu vou falar agora? Porque foi um time que foi arrebentado pelo treinador que passou lá e um grupo fortíssimo, como esse do Fluminense, foi arrebentado e teve que se reconstruir nesses 2, 3 meses. Grupo fortíssimo com o Sam e Mamelodi Sandé. Com o Mamelodi é o seguinte, o Mamelodi, os caras estão acostumados a correr atrás de leão lá. No calor, atrás da girafa. Isso, no calor de 120 graus. Mas é uma evolução, o Ronaldo falar que o melhor não foi o Corinthians que ficou em casa e tá... E você sabe qual é? Então já falando, já tá bom. Jogou no Fluminense. E você sabe qual é o apelido do Mamelodi? Qual? Brasílias. Por quê? Eles gostam de ver o futebol brasileiro, talento brasileiro. E sucumbiram. Por quê? Foi empate. O brasileiro só quis fazer o quê? Olhar, desfrutar da dança, de tudo. Agora o Renato Quem sucumbiu com o empate? Quem sucumbiu com o empate? Não, passou com o empate. Sim. Classificou, claro, né, com o empate. E ressaltando o que aqui? Rodeio, só para ressaltar o quê? Renato Gaúcho. Que menino lindo do papai. Não, esse cara é bom, né, meu? Ele tem um quê? Não só com a torcida, mas também com a bola, com o futebol brasileiro. Porque o que ele fez com esse time do Fluminense encantou todo mundo. O Fábio não é goleiro, o Fábio é astronauta, porque ninguém lembra dele para a seleção brasileira. Astronauta americano, porque ele não pode ir para a seleção. O que joga essa criança no gol? Na hora H, onde o primeiro começa o jogo, ele vai lá e faz a defesa do jogo. Termina
termina o jogo, o juiz não apitou, ele vai lá e faz a defesa. Então é isso. Arias, Cano, Keno, Everaldo, chuta pro gol, meu menino! Faltou só eu falar isso. Everton Guimarães. É Agora é a sua vez. Pra você, qual foi o brasileiro destacado na primeira fase? Todo mundo aqui, opiniões diversas. O cardápio tá variado. Eu tô vendo aí as imagens... Tô vendo as imagens do Arias aí, Renata. Como joga, hein, a criança. Meu Deus do céu. Olha, o Fluminense me surpreendeu de ter classificado. Eu, sinceramente, não esperava, mesmo não tendo um grupo muito complicado, não esperava. O Botafogo me surpreendeu a vitória para cima do PSG. Então, essa vitória está fazendo com que as pessoas, de repente, destaquem um corte, eu acho que espetacular pela vitória, né? 25% de posse de bola, 1-0, segurou os caras e tal. Mas a gente precisa considerar que sem 4 titulares, né? Se tirar 4 titulares do Botafogo, ele vai sentir. Se tirar 4 titulares do Fluminense, ele vai sentir. Do Palmeiras também, Flamengo nem tanto. O Palmeiras classificou-se em primeiro. Para mim, nenhuma surpresa, sinceramente. Agora, o Flamengo, para mim, é a melhor campanha, Renata. 2 vitórias e um empate, primeiro. O Flamengo pode inclusive, de repente, ter um feito gigantesco se passa pelo Bayern. Aí nós vamos dizer que não é bem assim, não tem possibilidade. Mas como não? O Botafogo ganhou dos caras. O Botafogo ganhou do PSG. Por que eu não posso acreditar que o Flamengo possa passar pelo Bayern? O Bayern não é campeão da Liga dos Campeões, mas um futebol linear absurdo, né? Raramente oscila dentro das competições. Então, eu acho que o Flamengo é uma seleção. O Flamengo hoje é o clube de maior orçamento no continente. O Flamengo tem uma seleção, tem um treinador, um emergente, espetacular treinador, que é o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo, até o momento, é o time que eu apontaria como grande destaque até aqui na competição. E acredito que se passa pelo Bayern, vai ser difícil segurar os caras, hein? Porque o Flamengo é uma seleção, Renata. É um timaço mesmo. Teve esse azar aí de Bayern de Munique no caminho. Poderia ter sido diferente, não é? Bom, oitavas de final chegando, Copa do Mundo de Clubes. Estamos aqui de olho nesses 2 lados da história. Aqui Palmeiras e Botafogo, um segue, o outro dirá adeus a esse Mundial. Benfica e Chelsea, confronto de europeus. Inter de Milão e Fluminense. Olha a parada indigesta pro Flu, pra Inter de Milão também, lógico, não é? Aqui hoje vamos definir quem será o primeiro do grupo G contra o segundo do grupo H. No outro lado, PSG e Inter Miami. Ai, Messi, será? Flamengo e Bayern de Munique. Borussia Dortmund e Monterrey, quem será que passa? E aí o primeiro do grupo H contra o segundo do grupo G. Esse é o chaveamento até agora. E eu tenho também mais uma perguntinha para vocês, antes da gente analisar essa sequência. Quem é o melhor jogador da primeira fase do Mundial, contando todo mundo? Para vocês pensarem um pouquinho, eu vou começar, porque o meu voto vai para Kvaratskhelia, jogador do Paris Saint-Germain. Quem? Kvaratskhelia. Ainda bem que eu não falei esse nome, que eu errei, Simplifica, né, Rona? E aí, Ronaldo, você já quer votar no melhor da primeira fase, contando todos os times? Dizer que eu já coloquei aqui 20 vezes Hércules, escrevi aqui 20 vezes Hércules, mas não errado. Já fez já pagou a penitência? A correção do dia. Mas eu ainda vou de Arias. Vocês acharam que o Arias jogou bem ontem? Mas você falou que o Hércules foi melhor e o Fábio... Sim, mas ela falou agora de Eu não tô entendendo. Calma, pensa melhor. Qual foi a sua pergunta? Qual é o melhor jogador da primeira fase, contando todos os times? Então eu já respondi, Hércules. Meu Deus. Por que eu falei Você Arias? não tá bem. E vocês, Garbi? Nossa, difícil, hein, Rê? Eu gostei muito... Cara, eu falei do Alaciano no YouTube, um jogador que eu gostei muito. Eu destaco nessa primeira fase. E outro brasileiro também que ninguém falou aqui, mas que me surpreendeu, o Igor Jesus. Me surpreendeu não, porque é muito bom jogador. Igor Jesus. Bom dia, Garbi. Não é verdade, desculpa. Não, mas eu prestando atenção legal no programa. Igor Jesus. Peço perdão. O Ronaldo deixou todo mundo atordoado no programa. Então eu vou ajudar vocês. Igor Jesus também. Vou ajudar. Cicinho, e você? Melhor jogador, eu ainda vou continuar, ele tá velhinho, mas eu vou dar uma moral pro Messi.
Rapaz. Lionel Messi. Lionel Messi, olha. E pra você, Marco Aurélio Cunha? Lionel Messi. O Brasília lembra muito o Renato Gaúcho. Você já reparou o estilo dele? Lembra o Renato Gaúcho pra caramba. Acho que não, doutor. Mas o Messi fez tudo no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, então por isso que o Messi... Contra o Porto foi muito bem também. Não é só contra o Palmeiras, doutor. Não, mas é que ele fez... Ninguém esperava, né? Então... Ele fez isso contra o Porto, fez isso em todos os jogos, desfilou no campo. E o calor que tá lá também. Pô, jogou uns 90 minutos, pelo amor de Deus. Puxa, tá me convencendo a querer mudar de voto, hein? E aí, Capelani? Eu vou ter que mudar também, porque eu não tô bom. Você já mudou 2 vezes. Ó, antes de começar a Copa do Mundo de Clubes, eu dei o meu palpite aqui, eu falei que o Bayern de Munique seria campeão. E um dos artilheiros, além do Harry Kane, que não tá fazendo gol, é verdade. Quem? Mas o Harry Kane, o Olise. Ou Olise, que seja. Pra mim, ele veio do futebol francês, tá arrebentando. Muito bom jogador. Ele é fenômeno. Bom. E assim, Olise. Fenômeno? Não sei. Então diz. Olise estão falando, Olise, a brasileirada. Você vai dizer, então tava vendo a transmissão europeia lá, e aí os caras Olise. Vamos de Olise, então. Já tem 3 gols na competição e pra mim vai terminar como artilheiro do torneio. Olise. Bom jogador agora ele mesmo, não faz mais boa gol. escolha. Caiu nas palavras de Capelani, está correndo Vai ser risco. expulso. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Jogo Bem capaz mesmo. Edu Dracena. Ó, meu voto vai no Messi junto com o doutor Cicinho, mas destacar outro. Di Maria também tá... Di Maria jogou bem. Di Maria tá surpreendendo também. E o Rios? É um dos artilheiros da competição. Ué. Não, mas tá jogando muito mesmo. O Henrique. O Di Maria. Gente, a primeira pergunta foi dos times brasileiros. Então agora antes era só com os 4 brasileiros. Agora é todo mundo que tá nessa história, não é? E aí, Everton Guimarães, seu voto entre o melhor jogador da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes? O Hulk não tá, hein? Dudu também não. Eu estava conversando aqui, Ulisses, Bernardo Silva e tal, mas eu acho que, como a gente tem que votar só em um, que me encantou, e aí é clichêzão total, foi o Messi. O Messi é um negócio escandaloso que joga, né? E aí o Messi ainda tem um campo de força, como eles respeitam, né? Ninguém chega nele dando lenhada. O Neymar, quando pegava na bola e estava na melhor fase, era porrada. O Messi, a turma respeita, o marcador é leal com ele. E isso ajuda a desequilibrar. O Messi é um absurdo, Renato. Mas a gente tem muitos jogadores que se destacaram. Porque se você conta, eu pelo menos quando pensei na votação, nos 3 jogos, quem atuou bem, e o Messi realmente, ele foi o motorzinho do Inter Miami, que não era esperado para passar até de fase. Mas a gente viu vários jogadores que também, o Vitinha do PSG também, o Lautaro Martinez da Inter de Milão leva o time nas costas, não é? Perde muito gol. A gente vê também, o Chelsea tem o Pedro Neto, que é um português que ainda é muito jovem, se destaca. Eu acho que, assim, tem muita gente diferenciada mesmo, até agora. E tá difícil de você apostar. O Bellingham também no Real Madrid. No jogo em que o Real Madrid estava com um jogador a menos, ele se desdobrou, fez golaço, enfim. Eu acho que tem muita gente boa aí pra... Courtois, bom, olha, bem lembrado. Ninguém citou que o Vini ontem Júnior, Fabinho disse que no nível de Courtois, só o Neuer e o Alisson. Eu não entendi o que ele falou. Ele falou, na prateleira acima tá Courtois e Neuer. Abaixo, eu não entendi o que ele falou. Não, na mesma. Não, foi na mesma. Ninguém falou do Vini Júnior aqui. Ninguém falou do Vini Júnior. Quem tem o caminho mais difícil para chegar nas quartas de final? Essa é a pergunta, Edu. Mais difícil? Mais difícil. Com certeza é ali do Flamengo, Bayern, PSG. E aí, Capela? Agora começa outro torneio, né? Agora todo mundo vai começar, como eu já falei aqui, tá? Sem querer falar de novo, ficar causando polêmica, mas agora vai todo mundo começar a sentar no colinho do tio Capela. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. O que significa isso? Não, porque eu fui destroçado na fase de grupos e eu falei, gente, fase de grupos é uma coisa e mata-mata é outra. E agora começa um outro torneio, entendeu? E continuo acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. O Brasil já tem um garantido nas quartas de final. Fluminense já cai, ou o Palmeiras ou o Botafogo também já vão cair, nas quartas vão cair, então vai acontecer dessa forma aqui. É certeza, a única certeza que você tem então tá bom. E pra mim o Flamengo já dá adeus no domingo e segundo o Fluminense. É nessa ordem aí. Cicinho, você acompanha o relator Capelanes? Não, de forma alguma. Vai passar o Bayern de Munique? Vai passar o Flamengo. Vai passar o Flamengo. As equipes a serem batidas são as equipes do Brasil. A parte de ser Pacheco, Cicinho. Não, é mais difícil. Gente, é calor, é tudo. Então, assim, eu continuo batendo na tecla que
os times brasileiros vão continuar surpreendendo. É que o seu São Paulo tá tão mal que você tá mudando a bandeira agora. É o caminho tá mais bandeira. difícil. Qual o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é o do lado do Palmeiras. Ah, para, Ceci. Olha, nós vamos continuar essa história, mas antes um recado. É isso, torcedor do Palmeiras. Um trecho para vocês aí, um corte do Jogo Aberto. Deixar os créditos mais uma vez aí ao canal oficial do Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Pessoal projetando já as oitavas de final, fazendo ali uma análise em geral, né? Qual time aí vai ter a vida mais difícil, os times brasileiros, né? Qual time vai ter mais dificuldades para, quem sabe, ali avançar para umas quartas de final. O Palmeiras faz esse confronto aí contra o Botafogo, confronto de times brasileiros, as oitavas. O Flamengo joga contra o Bayern, o Fluminense também tem jogo difícil contra a Inter de Milão. Os times brasileiros aí com adversários difíceis, né, nas oitavas de final. Mas Copa é isso, o time que quer ser campeão não tem que ficar escolhendo adversário. E o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, dois velhos conhecidos que vem travando aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos, essa rivalidade. No Brasileiro de 23, o Palmeiras foi campeão, 24, o Botafogo ganhou o Brasileiro, Libertadores, e essa partida no próximo sábado ainda tem tudo para ser um grande jogo. Agora, uma partida no Mundial de Clubes, os dois times chegam aí acredito que com muita vontade, o Palmeiras chega num bom momento também, tem tudo para ser um grande jogo, mas vamos aguardar. O Palmeiras vai ter o desfalque do Murilo, que não vai jogar, está fora do Mundial, mas aguardar. Deixa aqui abaixo a sua expectativa, né? Aqui nos comentários a sua expectativa para essa partida de sábado, já deixa também o seu palpite, você que está confiante, acreditando na vitória. Mas dos times brasileiros aí, o que acredito que tem a vida mais difícil, né, é o Flamengo, por pegar um Bayern de Munique, que é um timaço. Vai ser um jogo bem diferente daquele que foi Bayern de Munique e Benfica. O Bayern jogou com o time reserva, o Bayern de Munique também é muito mais time do que o Chelsea, então o Flamengo pegou uma pedreira, mas a gente está vendo aí os brasileiros fazendo boa campanha no Mundial, então tudo pode acontecer. O torcedor do Verdão, é claro, que está na expectativa para a partida contra o Botafogo e vai torcer muito aí, está confiante, acreditando que o Verdão vai avançar. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.